nunca antes na história do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil. Um quase slogan que virou artifício eficiente para ressaltar as muitas conquistas do governo. E não foram poucas mesmo. É inegável que o Brasil entra em 2011 com números bem mais otimistas do que os de 8 anos atrás. O balanço final para a maioria da população é muito positivo. É o que mostram as pesquisas e também o que se vê nos shoppings, supermercados, aeroportos. A descoberta do consumo por uma grande parcela de brasileiros que não sabia o que era isso, aqueceu a economia e mudou a cara do país. Uma coisa que eu já falei em outros vídeos é o seguinte, cara, quem manda na política é a economia. Se você pegar desde as sociedades antigas, cara, quando tinha safra, quando tinha fartura de alimentos, o rei poderia ser ruim, poderia ser louco, podia comer criancinha no café da manhã, deixa o rei é bom, a economia tá boa. Crescimento já a partir do mês que vem. Foi o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu ontem na abertura de um congresso de metalúrgicos no ABC Paulista. Esperem que o mês de julho será o mês do espetáculo do crescimento. Que alívio! Finalmente o Brasil começou a acertar as contas na economia. E a surpresa, voltamos a crescer. Tão bem que surpreenderam até os mais otimistas. A economia cresceu acima de qualquer previsão. Quem manda na política é a economia. Quem manda na política é a economia. Despertava o ano e nosso gigante crescendo, lá fora. O Brasil no meio dos ricos. Suíça, Fórum Econômico Mundial. O presidente no palco e as estrelas na plateia. Lula lá, falando de igual para igual. A fome é um problema de quem está comendo. Comemorou a criação do G20. Nós resolvemos deixar de ser tratado como pequeno. Como mascate global, percorreu 5 países do Oriente, oferecendo nossos produtos. O Brasil chamou a atenção. Nações Unidas. A única guerra da qual sairemos todos vencedores. A guerra contra a fome e a miséria. Ele também deu um cheque para os famintos do mundo. O Ministério da Fazenda anunciou que até o fim do ano vai quitar antecipadamente uma dívida de 15 bilhões e meio de dólares com o FMI, o Fundo Monetário. E foi preciso ter a crise econômica para alguns perceberem que não é apenas uma questão de sorte. É porque esse país está arrumado. Porque menos do que a crise que nós vivemos, esse país quebrou 3 vezes. E você não sabe o orgulho que eu tenho quando o Guido veio falar assim para mim, ô Lula, ele não me chama de Lula, me chama de presidente. Ô presidente, o negócio é o seguinte, nós decidimos emprestar 10 bilhões para o FMI, mas eles estão precisando de 14, o que nós fazemos? Vamos emprestar 14. Vamos emprestar 14. E agora nós emprestamos 14 e agora nós temos direito de veto. Veja que chique. Veja que chique. O Guido ser consultado para saber se a gente pode emprestar não sei para quem. Parece pouco isso, mas é uma. Quem não conquistou liberdade, quem não lutou por liberdade, não sabe o valor de uma conquista como essa. O presidente se despede de Brasília com um índice de aprovação histórico. Nada menos que 87% dos entrevistados na mais recente pesquisa do Ibope têm uma avaliação positiva de Lula. É como se 9 a cada 10 brasileiros concordassem que ele é mesmo o cara, como disse o presidente americano Barack Obama. Obama, que também é dado a quebrar o protocolo, retribuiu a gentileza e em diversas ocasiões elogiou o presidente brasileiro.
quem manda na política é a economia. Se você pegar desde as sociedades antigas, cara, quando tinha safra, quando tinha fartura de alimentos, o rei poderia ser ruim, poderia ser louco, podia comer criancinha no café da manhã, deixa o rei é bom, a economia tá boa. E antes disso aí, do governo Lula, eu não tive essa oportunidade de chegar e conseguir essas coisas que hoje eu consegui. Nós chegamos em 2010 com a classe D tendo mais estudantes universitários do que a classe A. São mais de 700 mil universitários da classe D, de 2002 para cá. Isso significa mais de 100 mil universitários por ano. E cada ano de estudo significa 15% a mais na renda. Ou seja, você tem a base da pirâmide de renda brasileira mais escolarizada e com uma perspectiva de futuro de geração de renda melhor do que em 2002. O investimento na educação durante os últimos 8 anos levou o governo federal a inaugurar 14 novas universidades e 214 escolas técnicas. Além da criação de programas como o ProUni, o governo Lula lançou o Fundeb em janeiro de 2007, que aumenta em 10 vezes o volume anual de recursos federais e financia todas as etapas da educação básica. Eu não tenho muitas condições financeiras de pagar uma faculdade, eu optei por fazer o Enem para poder conseguir uma bolsa integral. O que o Lula fez, e é isso que gerou nele, né, essa grande expectativa, né, de positividade, é ele ter anunciado um horizonte. Quase que dizendo, gente, pode ser assim, vamos fazer e vamos sustentar desse modo. Que o maior presidente que esse país já teve. Eu vivo de escrever sobre a vida alheia, eu vivo de escrever sobre a história do Brasil. Eu posso dizer com absoluta segurança, está chegando ao fim o segundo mandato do Lula, posso dizer com absoluta segurança, daqui a 500 anos, os seus tataranetos vão olhar para o Brasil dessa época e mais do que de Getúlio, mais do que de Juscelino, vão se lembrar de Luiz Inácio Lula da Silva. Só indicar um ministro fosse aprovado pelo FMI. Tirou o Brasil da situação de devedor para a situação de credor. Não, eu estou com 82 anos, como disse, e é preciso mais cortina de fumaça do que essa que estão jogando. Eu acho Lula o maior presidente que o Brasil já teve. Era o maior estadista que esse país já teve, sem ter sentado num banco de faculdade. Não que isso não seja fundamental, mas está mais do que provado que inteligência não precisa de cultura e nem de conhecimento. Basta um conhecimento que é o maior de todos e que isso ele tem demais, que é a sabedoria popular. Esse é o Lula. Vossa Excelência conseguiu despertar a atenção do mundo capitalista para o problema da miséria. Vossa Excelência teve essa audácia de dizer aos ricos: temos que nos preocupar com essa monstruosa divisão de valores, essa monstruosa divisão de social. Mas, Excelência, a elite está indignada. Ela quer tirar você daí, porque essa elite presunçosa jamais poderia imaginar que um retirante saísse lá do estado de Pernambuco, analfabeto, e chegasse aqui e conquistasse a presidência da República. Senhor presidente, o senhor é o nosso orgulho, o senhor merece o nosso respeito e a nossa admiração pela vossa determinação, pela vossa coragem. O senhor é o maior public relations que essa nação já teve. O senhor é o melhor mercador, viajante que esse país já teve. Nem sei se a palavra é essa, acho que era outra. Caixeiro viajante, senhor presidente. O senhor vai e leva a imagem do Brasil de maneira brilhante. Fala com os pobres da mesma maneira que fala com os ricos. Perto, abraçando, beijando, respeitando. Senhor presidente, o senhor não tem que ter vergonha de nada. As composições são obrigatórias para se ter maioria, porque não se governa sem maioria. Deixe que esses radicais idiotas fiquem dizendo o que queiram. Deixe que a imprensa, muito identificada com aquele outro partido, profundamente parcial, continue falando e o senhor vai continuar trabalhando. Que respeito eu tenho por Vossa Excelência. Com que prazer eu peço ao Brasil
não a Dinaldo Timóteo, a 180 milhões de brasileiros, através deste modesto torneiro mecânico lá de Caratinga, que todos nós, senhor presidente, tiremos o chapéu para Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é considerado hoje um dos líderes mais influentes do mundo. Primeira reunião do G8, onde estavam os 8 homens mais importantes do mundo, né? Que ele foi meio ressabiado. Era a primeira vez que foi como convidado, né, desse G8. Mas chegando lá, conversando com um, com o outro e tal, eu descobri que nós temos um grande país, né? Eu não devo nada para eles, eles não devem nada para mim, então resolvi tratar igual. Em 2008 foi escolhido pela revista americana Newsweek a pessoa mais poderosa da América Latina. No ano seguinte foi considerado o homem do ano pelos jornais Le Monde da França e El País da Espanha. Para o britânico Financial Times, Lula foi uma das 50 pessoas que moldaram a década pelo seu charme e habilidade política, e também por ser o líder mais popular da história do país. Também foi condecorado pela Organização das Nações Unidas como campeão mundial na luta contra a fome e a desnutrição infantil. Já receberam este prêmio, entre outros, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o rei Juan Carlos da Espanha. E na revista americana Time, figurou como um dos 25 líderes mais influentes do mundo em abril de 2010. Hoje, o Brasil tem um papel relevante nos principais fóruns do mundo. E Lula, com seu jeito despojado e discursos contundentes, se transformou em uma figura emblemática. Eu estou com números novos. O senhor chega, inclusive, a separar o presidente Lula de toda a estrutura política que ele representou. Eu separo porque ele é especialmente. Quer dizer, ele é único. Eu vi o modelo econômico brasileiro trabalhando para constranger o crédito. E eu vi o Lula contra o governo, dele mesmo, expandir o crédito em proporção ao PIB, de 13% para 46%, o maior volume de crédito da história brasileira. O maior volume de crédito em proporção ao PIB da história do Brasil. E por que ele não impõe isso? Eu vi o Lula contra o governo pegar o salário mínimo de $76 e trazer hoje a 255. Eu fui chamado de mentiroso pelo Serra, porque lutava por um salário de 100. Deputado Ciro Gomes, o dólar hoje é metade do que era. Não, mas essas coisas são deflacionadas, é a tempo real, a tempo presente. Eu sou um cara que tem uma responsabilidade com essas coisas. Administrei. Governador, o senhor disse uma coisa... A tempo presente. No dia que o Fernando Henrique saiu e entregou para o Lula, o salário mínimo equivalia a $76, ponto final. Hoje equivale a $255, ponto final. Governador, o senhor disse uma coisa muito preocupante aí. O senhor disse que o Lula tem uma exuberância política que faz com que ele paire sobre tudo isso. Por favor, não me confundam. Só um minutinho, porque eu fiquei... veja bem, humildemente, eu quero só dizer o seguinte. O brasileiro hoje, ele vê no presidente Lula um símbolo de que toda a dificuldade que ele tem é superável. Porque o Lula é o primeiro experimento de um líder popular eu estou partindo na daí história para da humanidade que vai ao poder e funciona. Sim, eu estou fazendo... Eu estou partindo daí, governador. Eu não conheço. Existe Você conhece algum trabalhador? Não. Eu posso estar enganado. Então eu vou dizer assim, na minha percepção... Não nesse nível. As pessoas na minha percepção só teve um operário que virou presidente da República e foi um fracasso, Lech Wałęsa na Polônia. Eu não conheço outro. Posso estar enganado, evidentemente. Tudo bem, mas a partir daí da exuberância política do Lula, da legitimidade, da popularidade, etc., tudo bem. A partir daí, nós temos então, em 2011, uma grande ausência, que é o presidente Lula. Ele não será presidente. Pior do que uma ausência, uma presença na rua. Sim. Veja, eu só quero que as pessoas tenham clareza que eu levo o Ciro muito em conta, tenho um profundo respeito por ele, sabe? E não vou brigar com o Ciro por qualquer coisa, não. Sabe? Não vou brigar, porque eu aprendi a gostar dele e devo a ele, sabe, a lealdade que ele teve quando eu fui presidente da República, que ele teve comigo como ministro da Integração. Aliás, devo a ele e a coragem dele, sabe, a feitura do projeto,
sabe, da transposição do São Francisco, que teve coragem de enfrentar as pessoas que eram contra, teve coragem de colocar, sabe, dinheiro para revitalizar o Rio São Francisco, teve coragem de brigar para aprovar ambientalmente a transposição. Então, ou seja, eu só tenho elogios, eu não tenho crítica e espero continuar assim. Outras projeções mostram que Ciro venceria as disputas contra Aécio Neves por 36-26, contra Alckmin por 34-28 e, por fim, Ciro ganharia de Dória por 36-29. A pesquisa Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam nas próximas eleições. O crescimento econômico e uma melhor distribuição de renda.